Salve, salve, galera! E aí, como é que vocês estão? Espero que bem. Mais uma vez aqui, estamos hoje em mais um episódio do Pode Ser Sal Podcast, trazendo mais um entrevistado massa aqui para vocês. E muito feliz com a audiência de vocês, né? Comentário de vocês nos vídeos, vocês deixaram, interagindo nas redes sociais com a gente. E hoje temos aqui mais um convidado ilustre para estar batendo um papo comigo e com vocês, né? A nossa convidada de hoje é professora, coreógrafa, bailarina, pesquisadora, né? Dentre vários outros atributos na nossa grande cidade de Fortaleza e pelo Brasil, e quem sabe logo breve o mundo, né? Hoje, ninguém mais, ninguém menos está aqui com a gente, Débora Santos. Oi, gente, obrigado pelo convite, muito feliz de estar aqui com vocês hoje. E aí, Débora, eu que agradeço, viu, de coração, por você ter aceitado o convite para estar batendo um papo com a gente, né? Falando um pouco, né, do seu trabalho, da sua trajetória, enfim, né? Eu fiz uma pequena introdução aqui, Sim. mas para quem não te conhece ainda e para quem está nos acompanhando, eu te pergunto, quem é Débora Santos? Eita, a pergunta, né? Então, é difícil você falar o que você é exatamente, mas eu acho que eu sempre começo me dizendo que eu sou uma mulher preta, né? Periférica e me vejo também, né, profissionalmente falando agora, nesse contexto, como diretora de uma companhia de dança, coreógrafa, como você disse, né, intérprete e pesquisadora em dança, né? Acho que todas essas funções, muito ali na dança, muito na pesquisa do corpo, né, que foi uma coisa que sempre foi muito presente na minha trajetória, assim, na minha vida. Então, é isso, assim, acho que artista da dança, assim, pesquisadora da dança, né? Massa. E como foi que começou como foi teu primeiro contato com a dança em si, assim, como foi? Tu já era uma paixão tua ou não? Foi pai, mãe levando? Como foi que se deu essa questão? Então, eu tenho muito... Antes, né? Antes eu acho que tem um momento da vida que a gente fica achando que a gente iniciou a dançar, tipo, muito em lugares, né? Em instituições e tal. Porque na minha cabeça eu já pensava a dança muito nesse lugar da profissão já, né? Desde muito cedo. Só que aí depois eu fui crescendo, a gente vai envelhecendo, a gente vai criando outras maturidades. E aí hoje eu consigo entender que eu já dançava muito antes de entrar em instituições, né? E aí eu tinha muito a presença do meu pai, assim, né? Que meu pai, a gente morava na Praia do Futuro. E meu pai sempre foi uma pessoa que se comunicava muito com a comunidade, com a favela, enfim. E movimentava muita coisa com os jovens e as crianças. E aí meu pai fazia quadrilha, enfim. Então meu pai juntava o pessoal, e eu era muito pequena, mas eu tenho muito essa memória, né? De ensaiar, de dançar, assim, muito ali. E dançava muito também com as minhas primas, né? Muito axé, harmonia do samba. Enfim, que são danças que estão ali dentro do contexto periférico também, né? E aí a gente dançava demais ali. E é muito engraçado, porque a gente tinha um grupo, então a gente já... Desde muito criança, acho que eu já tinha uma coisa de sonhar muito alta, assim. Então, às vezes, a gente ligava para os aeroportos para saber quanto era a passagem de avião para poder ir se apresentar, imaginando que ia se apresentar em outro canto, coisas assim. E aí, depois disso, né, depois de um tempo, eu fui... minha mãe trabalhava de empregada doméstica, né, com uma pessoa que trabalhava na Edisca, que aí comunicou, né, que existia a ONG, esse projeto, e que ia abrir vagas para crianças, e aí disse que ela abarcava a Praia do Futuro, que era onde a gente morava, né, na época. E aí eu fiz o teste para entrar na Edisca, e entrei em 2003, né, eu tinha 8 anos, ia fazer 9 anos de idade. E, enfim, então acho que quando eu entro também na Edisca, aí eu começo a vivenciar outras danças, né? Danças europeias também, assim, o balé clássico, né? A dança moderna.
a própria relação com a dança contemporânea também, enfim. E aí fico bastante tempo lá na Edisca, né? Eu fiquei 12 anos como bailarina, e depois fiquei 8 anos como professora, né? Dando aula. Então, passei muitos anos da minha vida estando presente lá, né? Tipo, na instituição e tal. E aí foi um processo de muito aprendizado também, né? De muita troca, Foi onde eu comecei a me apresentar nos teatros, né? Foi a partir dessa relação, enfim. Então, tem esse momento também de virada, assim, né? Mas é isso, eu também passei por outros lugares, né? Passei pela Companhia Desconexo, né? Enfim, que era uma pegada mais do teatro musical. Então, a gente tinha aula de teatro, de canto e de dança. E aí, nesse processo, fiquei também há alguns anos tendo experiências com outras linguagens, como sapateado, as danças urbanas, enfim, o jazz, né? Foi quando eu comecei a também vivenciar outras danças que não estavam não estavam na grade curricular da Edisca, por exemplo, né? Ele disse que é mais clássico, um balé clássico. Pode tirar lá, tem gente. o balé e a dança moderna. É mais e a uma dança introdução, contemporânea. assim, que se tem isso no mundo da dança geral ou não? Como assim? O que a Edisca fez nesse teu período aí foi essa introdução que todo bailarino tem que ter antes de chegar a esses outros estágios que você tá. Você falou de sapateado e tal, Então, contemporâneo. tem algumas experiências, né, que exigem a experiência do balé clássico, por exemplo, né? Não são todas. Tem até uma grande discussão sobre isso, assim, né? Tipo que muito se falou, né, na minha infância sobre o balé ser a base de todas as danças, mas não é bem verdade, né? Pode ser base para algumas técnicas, né? Como a dança moderna, por exemplo, pode beber um pouco dessa dança. Algumas abordagens da dança contemporânea também, mas não de todas, né? Se a gente pensar, sei lá, no axé que a gente estava falando, balé clássico não faz sentido algum, né? Tipo, como não tem relação, né? Porque vem de outros lugares. Sim. Então, é isso, assim, mas foi importante na minha trajetória, assim. Eu acho que foi importante porque eu tive uma diversidade de técnicas, né? Que me faz ser o que eu sou hoje também, assim, de conseguir me inserir em muitas linguagens também, eu acho, né? Tipo, ter um conhecimento básico de muita coisa também, assim. Sim. Pode crer. E depois da Edisca, né, tu saiu, mas algo te instigou lá dentro dessa questão. Tu sempre teve esse sonho de ser diretora, de ter uma companhia com teu nome, ser diretora dessa companhia, ou não? Isso foi nascendo, tu foi se instigando no decorrer da caminhada, dos tropeços, das coisas que a gente vê em qualquer tipo de caminhada que a gente tem, né? Nem sempre a gente se agrada. Então, como foi que surgiu esse pontapé inicial de tu buscar ser diretora e ter a tua própria companhia de dança? Sim. Foi lá, né, disse que eu me entendi professora, né? Começou aí. Então, foi lá que eu tive esse primeiro... Essa coisa, assim, não, vou me tornar professora. E aí eu já gostava de criar, né? Eu sentia que eu tinha Eu gostava de criar coreografias, né? E aí tem um projeto específico lá que se chamava Balézão, que era quando os alunos construíam as danças do espetáculo, né? Sim. E aí foi quando eu tive a chance de coreografar a primeira vez, né, lá. E aí me encontrei nesse lugar da criação, porque eu gostava de ficar imaginando a coreografia, imaginando o trabalho, enfim, né? E aí fui tomando gosto e fui exercitando mesmo esse lugar da criação, que eu acho que é um exercício eterno, que eu acho que eu até hoje faço. Mas, ao longo do tempo, assim, eu tinha... Tem uma coisa que eu acho que é importante dizer também, que eu tinha uma resistência, no sentido de que eu não queria viver de dança no início, assim. Porque como eu vinha de uma realidade muito dura, eu tinha muito medo
de viver disso e, e não dar certo e continuar vivendo uma precariedade, assim, né? Então, eu rejeitei isso. Então, passei um tempo achando que eu não queria viver disso, assim. Só que teve um momento que eu parei de dançar, assim, né? Que eu me ausentei, que eu saí... Que aí eu... Nesse processo de ensino médio e tudo mais. E aí eu parei e percebi, me dei conta que não dava mais, assim. Que eu já tinha sido... capturada um pouco pela dança e pelo que ela já agia em mim, assim, na minha vida, né? E aí, enfim, só que eu comecei a trabalhar em outros lugares também, em escolas, enfim. Como professora de dança? Como professora de dança. Certo. Então, eu comecei a dar aula em vários lugares, e nesses lugares eu tinha que criar coisas, né? Coreografias para a escola, coreografias, sei lá, tipo... Dia das Mães, festival, enfim, dia de tudo, né? A gente criava muito. Só que eu comecei a me perguntar como seria a Débora criando sem estar vinculada a uma instituição. Porque eu acho que a gente se adapta aos lugares que a gente está, né? Tipo, a gente se adapta porque existe já enfim, uma escola, ela deseja que uma coreografia seja de tal jeito, então a professora acaba se adaptando também à criação dela para se encaixar naquela poética que a escola deseja, ou enfim. Né? Ou que o serviço que tu vende, né? Tu tem que executar aquele serviço, então né? A gente tem um jogo de cintura ali, Sim. né? Mas aí eu tinha muita vontade de entender, tipo assim, como seria a minha criação sem estar vinculada a nenhuma instituição, né? E aí foi quando eu comecei a me dar conta que o que eu queria estudar era dança, né? E foi quando eu comecei a pensar em construir a companhia, assim, né? E aí também tinha uma coisa que era, eu não queria escola, porque já tinha tentado também essa experiência, né? De montar uma escola e não ter dado certo. Porque, na verdade, eu sinto que eu tenho o desejo da pesquisa, assim, eu gosto de estar imersa na pesquisa, né? E essa pesquisa gerar coisas. Isso tu descobriu no ensino médio? Que tu queria estar ali na pesquisa? Não, no ensino médio foi quando eu parei de dançar. E aí eu descobri que eu não podia mais ver sem a dança, né? Foi nesse momento, né? Mas, enfim, aí o tempo foi passando, a minha graduação é em educação física, né? Então, foi também eu escolhi a educação física porque Por conta da dança. Rejeitava a dança, mas eu também entendia que era o corpo que eu queria trabalhar. E aí fui para a educação física, né? E aí depois, nesse processo da educação física, foi que eu fui entendendo que era dança mesmo, mas aí essa graduação também dá conta, né? Um pouco, não de tudo, óbvio, mas dá conta um pouco dessa relação com o corpo. Enfim, e aí foi nesse processo que eu fui entendendo que eu queria experimentar essa criação distante de lugares, assim, né? Isso a gente fala basicamente de que ano que tu deu esse start dessa criação da companhia em si? Em final de 2018, eu já tava com isso na cabeça, assim, matutando, assim, eu tô pensando, minha vida também tava se transformando ali, tava saindo da graduação. Morava com teus pais ainda? Ainda, enfim, tipo, várias coisas. E aí, aí pronto, e aí quando foi no meio de 2019, eu tomei a iniciativa, né? E chamei as meninas para estarem comigo. E aí só que era isso, assim, foi tudo muito novo e tudo muito meio misterioso. A gente até brinca, né? Porque a gente não... Eu pedia, não vamos compartilhar nada, vamos ficar só entre nós. Porque eu também ainda estava entendendo como seria essa companhia, né? Tu acha que é um medo do novo? A gente tem essa questão do medo do novo, né? E da frustração também, né? De não dar certo. Então, a hora a gente, não vamos falar, não vamos... Porque pode ser que vire, mas pode ser que não dê certo. E isso aconteceu contigo? Era esse sentimento ou não? Eu tinha medo Eu tinha medo, porque... era eu literalmente me metendo as caras, assim, tipo, num lugar, né, de direção. E também
E também porque eu tinha consciência que eu ia aprender junto, enquanto eu fazia. Então, às vezes, eu tenho uma sensação que, às vezes, a gente precisa... Uma sensação, né? Que parece que a gente precisa saber já de tudo. E, às vezes, a gente não precisa, entendeu? A gente vai fazendo e vai aprendendo, No meio do né? processo, vai. E aí, nesse processo da companhia, não tinha nem nome ainda. Eu também ficava assim, não, eu não vou botar meu nome, né? Tem toda uma questão também com essa coisa do nome da companhia. Porque isso é uma prática já da dança contemporânea, por exemplo, né? De grupos e companhias antigas, dos anos 2000, vamos dizer assim, que já colocavam o nome de pessoas, né? Em nome de grupo. E aí eu já sentia, não, a gente está em 2019, isso ainda faz sentido, né? Então, aí fiquei um tempo, a gente ficou numa lacuna, assim, se encontrando, estudando Mas já coisas. tinha as componentes da companhia. E isso Tinha. vocês discutiam internamente, essas questões. Já tinha, né? E a gente, na verdade, foi estudando, porque eu queria estudar também. Não, vamos estudando. Então, a gente experimentava coisas, né, corporalmente falando, mas também lia coisas, né? E aí, como a gente tinha o desejo ali da dança contemporânea ser o norte, vamos dizer assim, no início, a gente foi muito estudando mesmo, né? E aí não tinha nome, assim. Aí depois de um tempo, eu falei, cara, eu tô conduzindo isso daqui. Eu tô, tipo, junto com as meninas, mas tô aqui Numa liderança? numa certa liderança, num certo lugar de gestão, num certo Sim. lugar, né? Então, por que não ter o meu nome? E aí eu também comecei a perceber que as pessoas que tinham nomes antigos de grupos eram, na sua grande maioria, pessoas brancas, né? Aqui em Fortaleza a gente tem muito, né? Tipo, nomes de academias de dança, de mulheres brancas, nomes e fora do estado, né? No Rio, São Paulo. Companhias de nomes, tanto de homens ou de mulheres brancas também. E aí eu comecei a me dar conta, por que não, né? Tipo assim, por que não colocar o meu nome e tal? Isso é uma questão, porque hora ou outra eu volto um pouco para esse lugar de novo, de É uma questão de questionamento. reflexão sempre que tu tem. Sempre, assim, de estar sempre me perguntando se ainda faz sentido manter isso, né? Mas enquanto. E aí é isso, assim, tem processos, né? Porque eu já passei, por exemplo, por situações de racismo mesmo, de as pessoas não acharem que a Débora Santos era eu, entende? Então, Isso bate muito, né? Nessa questão cultural que tu falou daqui em Fortaleza ter. Acho que essa cultura de academias terem, não, que tem nomes próprios, né? Tem os nomes das suas diretoras, eles são a maioria de pessoas brancas, e quando chegam, vê uma mulher negra à frente desse trabalho, desenvolvendo, né? Assusta, surpreende. Eu acho que assusta primeiro, né? As pessoas ficam impactadas assim. Quando se trata da gente falando, racializando as coisas, né? As pessoas primeiramente sofrem aquele impacto. É ela? É ela mesmo, né? Então é ela, né? E como é que tu reagiu dentro dessa questão toda quando começaram esses questionamentos? Então, é sempre é quase um grande fantasma, eu acho, às vezes, assim. Ainda acontece de hoje? Acontece, mas eu acho que as pessoas, elas... É isso, a companhia tá com 5 anos e meio, né? Então já tem uma trajetória também, né? Já não é tanto quanto no início, que as pessoas de fato não sabiam. Mas para mim é simbólico ainda, né? Tipo, as pessoas... É isso, né? Eu chegar num lugar e reservar uma sala e a pessoa falar... E eu ir buscar a chave, né, da porta e a pessoa falar, não, não vou te dar porque a Débora Santos não chegou. E aí eu olhar e falar assim, eu sou a Débora Santos, assim. Né? Então, é uma questão. E aí, quando esse tipo de coisa acontece, para mim, é mais importante ainda manter o nome, sabe? Para mim, me faz de novo assim, não, é por causa disso daqui, né? Tipo, o meu desejo de manter esse nome é enquanto ainda incomodar, enquanto ainda não associarem um lugar de direção e de gestão de uma pessoa preta, de uma mulher preta,
eu ainda vou manter esse nome, né? Então, pode ser que fique ainda durante muito tempo, mas enfim, é isso. E aí, são coisas, né, que vêm na nossa cabeça e a gente fica refletindo, assim, e tudo mais. Mas ainda hoje tu reflete nessa questão do nome, né? Porque também tem uma coisa que as pessoas... existe esse formato, né, de nomes e de ter um certo representante, vamos dizer assim. As pessoas brancas que assim fizeram nesse contexto, elas têm um histórico de uma hierarquia muito definida, né? E uma relação de poder muito forte, assim, né? E aí, para mim, eu sinto que o modo que eu tento trabalhar é um modo diferente desse formato que a branquitude, sei lá, ela funciona, né? Então, às vezes gera essa confusão, assim, de tipo, você coloca o seu nome nesse lugar, E não se coloca mas num pedestal, tal hora. mas você também constrói uma relação mais horizontal com as pessoas que você trabalha, né? De respeito, de cuidado, de troca e tudo mais. Por mais que, obviamente, não tem como negar que eu entendo que eu sou uma pessoa importante para aquele coletivo ali, né? Mas, enfim, então é um vai e volta sempre, assim, de pensamento sobre isso, assim. E, Débora, como foi que se deu a escolha das componentes da companhia? Quando tu chegou e disse, é isso agora? E aí, como foi que tu chegou? Tu já tinha vivência com elas? Tu já observava? Tu já tinha esse olhar panorâmico, né? De trabalhos antigos e tais pessoas iam te chamando a atenção? Como foi que se deu? Então, todas elas fizeram parte de algum momento da minha vida, na dança, assim. Ou dançaram comigo na própria disco, ou dançaram comigo no Desconexo, ou foram minhas alunas em alguma escola, né? Todas elas tiveram... As do início, né? Porque agora a gente tá com duas intérpretes novas, né? 2 pessoas novas no grupo. Mas, no início, eu queria pessoas que tivessem curiosidade. Porque, para mim, é muito importante a pessoa ser curiosa, assim. A curiosidade, para mim, ela move o mundo, assim. Então, se tem curiosidade, vamos lá. Acho que as pessoas vão querer estar junto, né? Num projeto e tudo. E aí, eu comecei a observar as pessoas que estavam próximas a mim, naquele período ali de 2019, né? No início de 2019, que eu sentia que tinha um desejo ali, uma abertura para experimentar outras coisas, para experimentar uma dança mais diferente, né? Uma abordagem diferente, que iriam, enfim, se jogar num processo criativo de se elas também se arriscarem como artistas, né? Sim. Então, foi aí que eu pensei na época, né? Que era a Luísa, a Ju, Bárbara, Mariana, Amanda, né? Foram com essas pessoas que inicialmente a gente começou, assim. Aí depois a Mariana saiu, a Gabriela entrou, mais recentemente a Amanda saiu, e aí entrou 2 pessoas agora, a Átila e Dalila. Então, e aí também tem isso, né? Ao longo do tempo, a companhia ela vai se transformando também, né? Sim. A gente iniciou muito ali com o discurso das mulheridades, né? Desse discurso de sermos mulheres e tal. Tinha um lugar do encontro ali, né? Que hoje tem esse lugar, mas a gente também entende agora outras questões de gênero que estão chegando no processo da companhia também, né? Então... vai se moldando com o tempo também, né? Vai... E eu acho que é isso, assim, é sobre ir mudando mesmo, né? Mudando, assim, aos poucos. Quais são os trabalhos que a companhia já tem? Então, a gente tem 2 trabalhos de audiovisual, né? Que é um videodança, que se chama 216, que foi o nosso primeiro trabalho. Depois a gente construiu o 216 Rastros Poéticos, que é um documentário que fala sobre o início da companhia e a transformação da pesquisa, assim, né? A pesquisa entre corpo, memória e ancestralidade, que a gente estava ali tateando, chegando na relação com objetos e tudo mais.
Nós temos o Okara, que é o espetáculo cênico, que também é resultado disso, assim. E a última produção que a gente fez foi a produção do livro Fotografia, né? E, enfim, que é o Fragmentos Espiralados, que também fala dessa trajetória e relaciona esses trabalhos, como esses 3 trabalhos eles foram rede criativa um para o outro, né? Porque é isso, assim, eu sempre pensei na criação, mas também entendendo que tudo era um processo para o próximo que viria, assim. Isso nessa pesquisa, né? Tu fala muito dessa pesquisa, né? Essa pesquisa, ela é interna da companhia ou não? Ela adentra outros campos? A pesquisa de corpo, memória e ancestralidade? Isso. Então... Ou na companhia em si, ela é uma pesquisa contínua, né? Que ela começou no videodança e tu disse que tu foi falando que ela foi se construindo, né? Eu acho que ela sempre foi muito presente, esses 3 eixos, assim, né? Por mais que hoje a gente esteja experimentando novas coisas também, assim, mas eu sinto que são eixos que sempre voltam, que é a pesquisa do movimento, né? Que é a relação com o corpo, a relação com a ancestralidade, que aí não é uma ancestralidade distante, assim, a gente está falando de ancestralidades próximas, que é essa relação com os avós, com as mães, com os nossos familiares, assim, né? E a memória, que aí é sempre um lugar de manutenção, assim, né? Um lugar de ficção também, um lugar de pegar viagem também, assim. Então a gente vai... Esses trabalhos todos se relacionaram com esses 3 eixos, né? Tu pretende publicar algum texto, artigo, alguma coisa dessa pesquisa ou não? Ou já tem algo parecido, enfim? Pois é, eu tô no mestrado agora, né? Então, a minha pesquisa do mestrado é falando desse um processo... É essa pesquisa ou tem base nessa pesquisa da companhia em si? Tem a relação com a companhia, né? Porque, na verdade, é um processo de olhar, aí de novo a memória, né? De olhar para o que a gente fez até agora para poder planejar esse futuro, assim, né? Sim. E que aí eu tenho chamado de descendo para o futuro, que aí tem uma relação até com a Praia do Futuro, que era onde eu morava, né? Que a gente ia pra praia e a gente morava perto do morro e aí meus primos diziam, vamos descer pro futuro? E aí... E para mim esse exercício de olhar para a trajetória da companhia agora, né, e pensar as referências, as mudanças, né, as questões, é uma descida para o futuro também, né, porque aí eu retorno, mas também projeto coisas na frente, assim. Então minha pesquisa do mestrado que está em processo, né, fala sobre essa desmontagem da companhia, assim, sobre olhar para essa companhia e pensar ela daqui mais pra frente, assim. Tu disse que vocês têm um espetáculo cênico que se chama Okara, né? E por que Okara? Como foi que surgiu essa pesquisa do espetáculo e o que é que ele retrata em si? Okara, ele vem... O nome, né, vem exatamente do interior que a minha família vem, né? A parte da família materna. E... Okara significa, né, no tupi, guarani, significa praça, terreiro, palco, que são espaços que a gente foi entendendo que são espaços de história, né, de trocar a história. Sim. E a companhia, ela sempre teve esse lugar, assim, de a gente se entender enquanto coletivo, entender as nossas diferenças, entender as nossas histórias e a gente criar a partir disso. Então, como tinha esse fio condutor que era, no caso, eu, que juntava essas mulheres e a gente discutia as questões de classe, de raça, de gênero na companhia, para poder pensar essa criação a partir das nossas ancestralidades, a gente começou a se dar conta que a gente contava nossas histórias também em cena, né? Então, e aí... Isso a partir da relação com o objeto, a partir do canto, né? Isso antes da criação do espetáculo, vocês já perceberam isso aí, na criação, né? E aí foi quando a gente decidiu que o nome do trabalho ia ser Okara, né?
A gente até pensou em ser Ecos de Memória, que na verdade é o nome da nossa oficina agora também. Mas acho que Ocara abre esse horizonte, assim, né? Então a gente decidiu por aí, assim, decidiu pelo significado, pelo simbolismo, né? Pelo que representa, pela relação com a história mesmo, né? Com essa ancestralidade da minha família também, enfim. Massa. E Ocara foi lançado em que ano? A gente estreou Ocara em 2023. 2023. E desde então a gente continua se apresentando, assim, né? Já fez 1 ano que estreou, mas eu sinto que a companhia tem um lugar de continuidade que é muito importante para coletivo, assim, né? Por mais seja difícil manter um coletivo, assim. Mas no Ocara, tu dirigiu? Dirigiu Ocara. E interpretou também. O meu modo de direção, ele é um modo de instigar também as pessoas a criarem junto. Então, tu demonstra essa criação, mas tu tá lá, né? Exato, tipo, na execução também. Exato, eu também danço, né? Então, todo mundo se intitula intérprete criadora, porque a gente tem esse lugar de criar também, de partir das nossas impressões sobre o que a gente está fazendo, mas também ali pela minha condução, né? Pela minha direção e tudo mais. Então, por exemplo, no Ocara, né? Eu não pensei assim, você vai atrás de um objeto tal. Não. Que objetos vocês trazem? E aí elas... Era independente. Independente. Então, elas traziam coisas e aí a gente... Não, pois vamos experimentar assim. Então, a gente ia juntas ali num processo criativo, né? Que esse é o meu modo de trabalhar, assim, né? Que é um lugar que eu me instigo, assim, que é tentar tirar o melhor também de cada intérprete, mas que elas também se coloquem no exercício da criação, né? Pode crer, né? Massa. E isso vem da onde, Débora? Essa tua construção, assim, de querer ser uma diretora e uma intérprete ao mesmo tempo. Quem são tuas referências na dança? Eu acho que desde a tua construção, assim, eu acho que a gente, tal hora, pega uma referência. Eu quero ser isso aqui, eu quero pelo menos se espelhar. Nem que no meio da caminhada a gente mude, né? Mas quem são tuas referências? Tu tem referência aqui em Fortaleza, Ceará? Com certeza. Olha, eu tenho muitas referências, assim, mas... Tem isso, né? Porque eu acho que as referências, elas vão mudando mesmo, né? E aí eu sinto que... Hoje eu consigo dizer mais... Assim, dizer que as referências que eu tenho são referências que moram aqui mesmo, assim, né? Tipo... Da cidade. Da cidade, né? Mas, tipo assim, quando tu começou, tipo... Tinha algum grupo, alguma companhia que te chamava atenção? Olha, tem uma pessoa que foi muito importante para mim, que foi o Carlos Antônio. Que ele foi um professor retinto que eu tive na Edisca, né? Que ele era muito diferentão, assim. Então, ele dançava e dava aula de dança contemporânea e eu achava hilário aquilo, assim. Então, ele foi muito importante para mim, porque ele foi... A vez que eu olhei, eu falei assim, eu quero ser parecida com aquele cara ali, sabe? Tipo... Então, ele foi muito importante, né? Pra mim, assim, dentro desse contexto, assim. Ele realmente foi uma pessoa que me fez... Ele é mineiro, né? Nem daqui, mas mora aqui há muitos anos, né? Ainda tá em cena. O Carlos é um Ele deus, mora assim. aqui em Fortaleza? Mora aqui ainda. E dança, ainda tá em cena e tudo. E é uma pessoa muito querida, uma pessoa muito... E que tinha já nas suas aulas a relação com a teoria, tinha uma questão política já ali muito forte, né? Ele já levava outros contextos para a sala de aula e isso me enchia muito os olhos, assim, né? E aí o Carlos era esse lugar. Então ele também experimentava tudo, né? Ele tinha a experiência dele da dança moderna, da dança contemporânea, e ao mesmo tempo era um corpo retinto que tinha toda a sua malemolência em cena, então eu achava aquilo muito, muito massa, assim. Então ele foi muito importante. Depois o Rubens, né, Rubens Lopes,
que foi quando eu comecei também a dançar, a fazer danças africanas ancestrais com ele, aí comecei a entender outras dimensões também, né, outras questões, enfim. Hoje eu tenho a Carmen Luz, né, que é do Rio, que é uma grande referência, que é cineasta e que trabalha com documentários também, então acho que também tem um lugar, e acho que o lugar da memória é um lugar muito próximo do documentário, né, tipo assim, o documentário tem esse lugar, acho que foi por isso que eu também quis fazer um documentário da companhia, assim, um filme documentário, porque eu tinha o desejo de deixar a coisa, tipo, registrada. Eu queria deixar... Eu tenho essa coisa, assim, não sei como, mas vai estar registrado de alguma forma. Desde o início, tu sempre se preocupou com isso? Sempre. Até as fotografias, né, que a gente já tinha, era muito mais um desejo de deixar registro do que necessariamente um desejo de divulgar, assim, tipo, pelas redes sociais e deixar a coisa acontecer nas redes, sabe? Era muito mais. É tanto que essas fotos desses trabalhos, né? E junto com as tuas fotos do Okara, ele foi muito importante, porque esse material fotográfico virou um livro, né? Então eu ficava muito assim, um dia eu vou usar essas fotos para alguma coisa, assim, elas não vão ser só para as redes, né? Não que as redes sejam uma coisa ruim, mas que outros materiais a gente pode deixar no mundo, né? Como memória também. Então, para mim, o livro é esse lugar também de memória, assim, sabe? É muito louco isso que tu traz, porque tu fala, dentro da pesquisa de vocês, sempre tu busca que as tuas intérpretes tragam alguma coisa, né? E eu lembro muito da fotografia impressa, né? Que hoje em dia é muito difícil, né? De você levar. E nessa questão de você levar alguma coisa, eu tenho para mim que quando alguma das intérpretes levava, ali surgia uma história. É que nem a fotografia, né? Eu falando do meu campo de atuação. A fotografia impressa, ela conta uma história, né? Ela leva a pessoa, né? Nesse dia a gente estava aqui, lembra de fulano que estava desse jeito, enfim, né? Eu amo ver fotografia impressa, né? Tive a alegria de estar fotografando vocês e estar, né, junto do livro, né? Que para mim é muito bacana você pegar no seu trabalho, folhear, né? E, enfim, tem outras pessoas que me atravessam também, né? Outras questões. Sim. Né? Mas tu falou da Carmen Lúcia, que é a tua referência. Carmen Luz. Luz, né? Carmen Luz. E me chamou a atenção que ela é documentarista. Ela é cineasta, né? Sim. E tu viaja, né? Nessa questão também. Tu disse que nos primeiros trabalhos, logo no início da companhia, foi essa questão do registro audiovisual, né? E por que também? É sempre essa busca. Tu já teve outros tipos de trabalho na área audiovisual também, ou não? Total. Sim. Pois o audiovisual, ele surgiu muito intuitivamente, assim. Não foi... Quero me debruçar sobre essa linguagem. Não foi nada disso, assim. Ela foi acontecendo. Quando eu menos esperei, a gente já estava fazendo de novo um trabalho de audiovisual, né? Inclusive, a gente está na produção nova, né? De um trabalho de audiovisual novo e que é em Okara. Então é sempre isso, a sensação que eu tenho que a companhia é sempre um vai e volta, a gente vai e volta o tempo inteiro. Mas tem um assim. novo, né? Sempre nesse tem um novo. ir e vir tem um novo, tem né? um novo, total. Então tem esse lugar, né? Mas enfim, e aí o videodança, ele surgiu muito assim, a gente gravou ele antes da pandemia, né? A gente gravou ele no final de 2019. Foi gravado onde? Na casa lá do Barroso, que é da família dos meus pais, né? Onde meus pais moram e tal. Porque era um paralelo da criação da companhia com o processo da construção da casa. Sim. Então foi essa relação das duas coisas em construção conjuntamente, né? Então a gente pensou em fazer esse videodança primeiro lá, por causa disso. E aí, enfim... E aí eu tive experiência com outras pessoas, né? Com os meninos da 202B Filmes, que a gente não tinha dinheiro, a gente não tinha... Como era que a gente ia gravar um trabalho do zero, sem verba, sem nada?
Então, foi na parceria mesmo, assim. Os meninos tinham um projeto à parte deles, que aí a gente fez uma troca. Eu falei, olha, eu danço no filme de vocês e vocês gravam o nosso videodança. E foi assim que a gente, no início, foi trabalhando, né? E aí depois teve a edição e tudo mais, aí pandemia. E aí o processo da pandemia, muitas produções de audiovisual começaram a surgir na pandemia. Só que a gente já estava com esse trabalho, tipo, guardado para divulgar. E aí, no processo de pandemia, a gente rodou muito com esse trabalho de videodança que a gente fez. Muito mesmo, assim, foi muito importante. Então, a gente começou a participar de festival, começou a circular, em ganhar prêmios. Isso na pandemia. Isso durante a pandemia. E aí, pronto. E aí foi quando a gente continuou a pesquisa, né, remotamente. Começamos a entender que a gente ia ficar um tempo nesse lugar. E aí foi quando a gente começou a planejar fazer o documentário, que aí já é o nosso documentário, né? Então, o audiovisual surgiu muito assim, muito despretensiosamente, assim. Mas essa relação... Aí a gente vai se dando conta das coisas aos poucos mesmo. Então, eu acho que a memória, a relação do registro, né? Tipo, tá ali, tá no mundo, né? Tipo, tá nas redes, tá nas nossas plataformas, né? Circula. Então, é um trabalho que sempre consegue ocupar outros lugares também, né? Que o cênico também tem suas limitações, assim, né? Então, acho que o audiovisual consegue circular também, assim. E aí é isso. Então, acho que hoje em dia, eu acho que a gente consegue entender que a gente também tá nesse lugar do audiovisual, também, assim. né? Não é só mais a dança. Eu acho que a gente tá bem presente nesse lugar, né? E agora com uma nova produção também é diferente. Há 5 anos atrás, 5 anos, a gente construiu muito sem muitos pensamentos críticos, vamos dizer assim, né? Não que o trabalho seja ruim, o trabalho é muito bom para aquele momento que a gente estava vivendo ali, né? Mas hoje em dia a gente já tem outro olhar sobre essa criação, já entende melhor essa relação da dança com a câmera, já consegue planejar melhor esses roteiros, já consegue trazer outras pessoas, né? Consegue, tipo, de acordo com apoio de edital e tudo mais, contratar outras pessoas para contribuir com a produção desse trabalho, porque antes era só a gente. Então, tudo isso vai só... Foi se profissionalizando. Exato. Real, né? Com o tempo, né? Exatamente. Hoje tu vive da dança. Vivo de dança. As meninas também? Não. Nem todas, né? Assim, algumas são professoras, mas a maioria também... As duas que entraram recentemente estão no processo da graduação em dança, né? Estão saindo da graduação, finalizando. Então, acho que vai virar uma chave aí também, quando a gente para de estudar um pouco, né? Bem entre aspas, que a gente não para, mas quando a gente sai da instituição e começa a ser independente 100%, aí vira outras chaves também, eu acho. Mas tem uma parte que não. Tem uma parte que precisa... E que deseja também trabalhar com outras coisas, né? Então, a gente tem a Gabi, que é advogada, né? Enfim... A Bárbara, que trabalha na parte administrativa. A gente tem outras pessoas que trabalham com outras coisas também, né? Que aí é um desafio também, porque aí o tempo que a companhia também vai se profissionalizando, né? Uhum. A gente também vai precisando que tenha uma dedicação também mais... de maior tempo para aquilo também, né? Mas hoje vocês dão aula ou só tem o parâmetro de criação de vocês interno? Vocês abrem para aula fora de outras pessoas que queiram interagir com vocês ou vocês são um grupo fechado ainda? A gente lida muito na perspectiva de ser um grupo bem interno, assim, né? Bem fechado. Tanto pela questão do espaço, que a gente não tem espaço. Vocês ainda físico. Não têm sede? Não, né? A gente se vira nos 30. É um desejo ter a sede? Demais. Mas a gente se vira, né? Às vezes Sim. É lá em casa, às vezes é na casa de alguma outra intérprete.
ou quando a gente consegue algum espaço público, né, que disponibiliza o espaço. Sim. Mas, por mim, eu trabalharia com 20 pessoas. Eu gosto de trabalhar na companhia, assim, eu gosto de gente, de trabalhar com muita gente. Mas é impossível por causa da demanda do espaço, né? Então, até quando a gente está em processo de apresentação, é difícil, porque a gente precisa de um espaço maior para ensaiar, e às vezes a gente não tem. Então, tem isso, assim. Mas a gente sempre está pensando em projetos que, em algum momento, a gente troque com outras pessoas. Então, a gente tem as oficinas, né? Agora a gente está num processo de manutenção e a gente abriu para que outras pessoas pudessem, que queiram estar tendo aula. Porque nós estamos tendo aulas com outros professores, então a gente entende que continuar tendo aula é muito difícil quando você já se entende artista, né? Tipo, hoje vocês têm aula, desculpa te interromper, hoje vocês têm aula com outros professores, mas isso. vocês dentro da companhia se dão aula, às vezes já chegou esse... Olha, eu gostaria demais, assim, mas tem já aconteceu algumas, né, algumas vezes, mas tem algumas pessoas que eu acho que não tem muito desejo de ser professora, querem estar mais no lugar de ser intérprete mesmo, né? Mas acaba que eu faço muito esse papel de dar aula, de fazer uma manutenção ali, né? Técnica também, assim. Mas é isso, a gente tá num... E hoje vocês estão com esse projeto de manutenção que abre para outras pessoas. Então, interagir com vocês, participar, ter aula, todo esse rolê, né? Como é que tá sendo para ti isso? Gera um desejo? Era demais, porque a gente tinha Aí é isso, né? As idas e vindas, as memórias vindo na cabeça. A gente tinha bem no início, quando a gente não tinha nada, absolutamente nada, a gente tirava do nosso bolso e chamava professores convidados. E aí a gente chamava de professores convidados, né? Sim. Que era tipo, sei lá, era tipo uma permuta desejo. E tal. Isso, e a gente pagava, tipo assim, era 2 horas aulas, e a gente pagava, sei lá, uma vez no mês, um professor. A gente conseguiu chamar, sei lá, umas 7 pessoas, né? E aí, esse projeto de manutenção, que é o Giração, que a gente tem chamado, é um momento que a gente, com a verba do edital, consegue contratar professores durante mais tempo, durante o mês inteiro, por exemplo, para dar aulas de manutenção técnica pra gente, das suas linguagens, né? Então, a gente teve aula de jazz, agora tá tendo aula de capoeira, vamos ter aula de performance, vamos ter aula de história da dança. Então, eu sentia também que eu precisava trazer outras pessoas de fora, além de mim, para poder formar também, porque é um lugar de formação também a companhia, né? E aí, a gente resolveu abrir para quem quisesse, outros grupos, outros coletivos que quisessem participar dessas aulas, né? Porque a gente entende que é difícil os grupos se manterem fazendo aula depois que você tem que trabalhar, né? Mas é isso. E aí tá sendo uma experiência muito massa, porque a gente vai trocando com a galera vai chegando. A gente tá sentindo uma coisa bem rotativa, né? Tipo assim, tem dias que vai mais gente, tem dias que vem menos gente, de fora, né? Mas é isso. Também estamos no 2º mês, estamos sentindo. Débora, aí me surgiu uma pergunta para ti agora, né? Tô falando dentro dessa tua caminhada toda. Qual foi a maior dificuldade que tu encontrou dentro dessa tua trajetória, assim, em si, né? Em acreditar nesse sonho e conseguir, de alguma forma, hoje estar concretizando ele. Mas a gente... É muito... Não pode... A maior, assim, que eu pergunto, mas não... Uhum. Mas, tipo assim, é muito difícil por conta disso. Eu tenho que largar o emprego, tenho que, enfim. Uhum. Qual foi o maior desafio que tu teve? Eu acho que é o maior desafio que tu teve para viver realmente de dança. Olha, acho que o maior desafio que eu tive, que eu tenho, é a instabilidade, né? Tipo assim, a instabilidade financeira. Vida e tal, pode crer. É a maior dificuldade, porque é isso. Como eu gosto de trabalhar com grupo, né? Pra mim não faz sentido só eu ganhar, né? Tipo, eu acho que pra mim é muito importante que as pessoas que estejam comigo também estejam bem financeiramente. E aí, hoje nós somos 7 intérpretes.
manter um grupo de 7 pessoas não é fácil, assim, né? Então, acho que o maior desafio é perceber que a gente precisa pensar em novas estratégias para conseguir dinheiro também, assim. Então, a estabilidade é o que mais mexe com a perspectiva do futuro mesmo, assim, tipo, como é que a gente vai se manter mais um ano, como é que a gente vai se manter mais alguns meses, né? Então, ao mesmo tempo que eu consigo, de algum modo, enfim, né, tipo, dar aula em outros lugares para além da companhia, fazer uns trabalhos extras, assim, que por mais seja envolvido nas artes, mas eu não me dedico somente à companhia, porque eu preciso de outras rendas também, né? Sim. Por mais que a dança seja o foco. Assim. Hoje tu não vive só da companhia, né? Ainda não existe, não há essa possibilidade ainda hoje, né? Não. Meu sonho era que todo mundo tivesse carteira assinada, todo mundo muito bem, todo mundo com espaço, né? Com a gente pudesse, tipo, ter uma estabilidade financeira, física, né? Uma estrutura para dar conta do que Tua busca é essa, então. Meu desejo é esse, assim. Vai acontecer um dia. É uma busca, né? Porque vocês têm 5 anos, né? Então vocês vêm, ao longo do que tu me contou aqui, nesses 5 anos você vem construindo, deram um passo e tal. E hoje já estão conseguindo pagar, através de edital, aqueles professores que vocês se juntavam para ter uma aula no mês, né? Então hoje, né, creio eu que logo em breve, né, isso vai acontecer, né? Tomara, a gente tá trabalhando para que isso melhore cada vez mais, né? Mas é isso, acho que o maior desafio é esse, assim. E também perceber que, como um lugar da gestão, acaba que eu preciso me dedicar mais tempo. Por mais que eu tenha, sei lá, acho que hoje eu me dedico 80% da minha vida à companhia e os 20% é com outras coisas, né? Estudos. Mas eu acabo que me dedico muito ao processo da companhia. Então eu também levo muito isso a sério, assim, né? Porque eu quero muito que dê certo. Não só para mim, mas para as pessoas que estão comigo. Mas tu pretende algum dia deixar de atuar e ficar só nessa parte de criação e gestão? Deixar de ser um intérprete? Ai, é difícil. Porque eu gosto muito de estar em cena também, assim. Vamos ver o que o futuro me aguarda. Mas hoje tu não tem essa ideia? Ou tu já pensou? Não, eu já pensei em ficar mais na gestão e na criação, assim como coreógrafa, né? Não estar em cena. Porque isso são mais funções, né? Mais coisas acontecendo. Mas também acho que ainda é possível nesse momento ainda conseguir driblar essas dificuldades, né? Talvez em algum momento fique um pouco mais difícil, talvez. Mas eu também quero continuar sendo intérprete, né? Tipo, Sim. Também quero continuar na cena também, assim. Hoje os teus trabalhos são só com a companhia ou tu tem outros trabalhos artísticos paralelos, assim, de espetáculos, enfim, individuais, só? A gente tá num processo... Vai entrar num processo criativo, né? Eu e o Joca, que é meu companheiro. A gente vai montar um trabalho nós dois, né? Eu tenho desejos de fazer talvez alguns trabalhos solos também, assim. Que aí é isso, não sei se vai estar vinculado à companhia ou se vai ser uma coisa mais independente, assim, né? À parte. E tem projetos com outras pessoas, assim, né? De troca, né? Tem um trabalho de audiovisual com o Will, né? Que sou eu, Will e o Joca, que é o Escritos Pedalam a Cidade, que às vezes tem projetos que são pontuais, né? Uhum. Então, Débora, vem participar desse clipe, vou. Vem participar desse videodança, vou. Vem dar aula aqui nesse curso, vou. Então, tem esses projetos à parte também, né? Mas eu pretendo, assim, enfim, né? Tipo, também investir em outros projetos também, assim, né? Tipo, porque eu acho que eu levo a companhia sempre comigo, assim, né? Mas é isso, a gente vai sentindo o tempo do coletivo também, porque não sou só eu, né? O coletivo tem outras pessoas. Então, qual é o tempo dessas pessoas também, o tempo de dedicação dessas pessoas, o tempo
de, 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 de desejo também, né? De gastar tempo com esse coletivo também. E hoje, qual é o trabalho atual que vocês vêm trabalhando enquanto companhia? É só essa questão do geração, é geração, né? É o da manutenção. Manutenção, só é ele que vocês estão, ou vocês estão trabalhando? E o videodança que a gente está fazendo novo, né? São os 2 projetos que a gente está aí, que é o Água Mato, né? Então a gente está com esses 2 projetos executando nesse momento. Pode falar um pouco do Água Mato pra gente? Posso. O que seria o Água Mato? O Água Mato, ele surge... Ele é o desejo, na verdade, de a gente ir para Ocara agora, né? A gente vai para lá, para o interior, para ouvir para ouvir um pouco do que tem de contexto cultural e os contextos que envolvem aquela região, mas para fabular em cima delas, assim, tem uma coisa do imaginário, né, da ficção. Então a gente está o nosso trabalho é fazer esse videodança que tem essa escuta com o território e que fabula a partir dele também, né? Sim. E aí a gente grava ele dentro da casa. Aí, de novo, a casa volta, né? Tipo, a casa volta. Enfim, dentro da casa da minha tataravó, que é uma casa de barro, que ainda existe, né? De pé, lá em Ocara. Então a gente fala de novo sobre memória, sobre as lendas que lá existem. E mistura com o que a gente tem enquanto intérprete dentro desse contexto. E cria uma narrativa ficcional, assim, e também real, né? Porque é isso, é tudo Tu junto. gosta dessa ficção e do real, dessa Eu coisa? acho muito massa. Eu acho que eu tô cada vez mais entrando nesse exercício da fabulação também, sabe? Tipo, de criar coisas, né? Tipo... Porque eu acho que tem a criação que ela é literal, que ela pode ser uma criação, né? Tipo, eu dizer que sei lá, contar uma história mais literal, real, mas eu posso, tipo, também imaginar ela de muitas formas, assim. E aí, como é um trabalho de audiovisual também, né? A gente vai brincar muito, assim. Então, eu acho que é um exercício de brincadeira também do que pode a dança, do que pode essas histórias, do que a gente pode contar, levar, misturar. Acho que é uma grande mistura de coisas, assim. Pode crer. E aí, é um trabalho da companhia ou tem outras pessoas por fora? Como é que tá a equipe? Então, a gente tem a companhia, né, nós 7, e tem a presença da Larissa, né, que é a roteirista, que também está imersa nesse processo, né? Tem a sua presença, né, que vai fazer a captação de vídeo, que tem uma direção fotográfica ali desse audiovisual que vai surgir também. Então, são pessoas que vocês chegam também para enriquecer o projeto, né? Tem a minha direção e tem também a acessibilidade, né? Uma assessoria de acessibilidade com a Renata, que a gente está pensando esse projeto dentro da poética também, da audiodescrição, né? Para ser um trabalho que pessoas com deficiência visual consigam imergir nessa poética também, né? Da criação. Então, tem isso, assim, né? E fora, enfim, produção e etc. Mas tem sido um trabalho bem importante, assim, de criar junto, né? Aí vocês estão rodando em Ocara? Ou vocês foram só visitar e vão rodar em Fortaleza? Isso, a gente foi visitar. A ideia foi fazer essa primeira visita, que é um processo de escuta mesmo, né? De escutar o território. E depois uma segunda visita, que é já para experimentar coisas que a gente está criando. E a terceira para gravar, né? Então, a gente está nessa primeira fase aí da pesquisa. Que vão ter muitas outras, né? Porque depois de gravar tem o processo da edição, depois do processo da audiodescrição, enfim. Mas previsão... Concluir. Até finalizar ainda vai levar um tempo. Aí, previsão de lançamento, vocês têm já ou não? No meio do próximo ano, não tem data ainda,
Então, esse primeiro semestre todinho, vocês vão trabalhar focado nesse trabalho. Exato. Pode crer. E aí, como é que tá essa expectativa aí para esse trampo? Então, eu acho que vai ser um sucesso. Eu acho que vai ser um trabalho muito bom. Acho que vai ser mais um pé também no audiovisual, mais uma vez, a gente dizendo assim, estamos aqui nessa produção. E acho que com maturidade também, com outro processo de maturidade, com um lugar, com outras pessoas, com outros artistas se envolvendo, Sim. né? Então, acho que vai ser... Eu tenho boas expectativas para esse trabalho. Pode crer. Mas ele vai ser só audiovisual ou vai sair um espetáculo também disso? Não, agora não. Só audiovisual mesmo. Só audiovisual mesmo, né? Só Pode audiovisual. crer, mano. Débora, acho que é isso. Eu queria agradecer demais pela tua presença aqui, tá batendo um papo com a gente, contando a tua história. Nosso tempo já deu. Eu queria conversar muito mais tempo contigo, mas eu acho que tem agenda, hoje tem ensaio, né? Sim. E né, a gente está no equipamento público, que a gente também tem um horário para entregar o equipamento, né? Eu fico muito grato por você ter aceitado o convite, ter compartilhado um pouco da sua história, trajetórias, alegrias, enfim, né? Estamos aqui, o Pode Ser Sal é uma casa aberta para você, né? Quando quiser chegar, tá no meu lugar aqui de entrevistadora também. Sim, Se quiser total. também, fique à vontade. E muito obrigado. Se quiser deixar algum recado, onde é que as pessoas te encontram nas redes sociais, onde é que as pessoas encontram a companhia das redes sociais, pode ficar à vontade. Eu que agradeço demais o convite, muito feliz, assim, é sempre bom ficar relembrando, né, tipo, da trajetória. Obrigada mesmo, assim, contem comigo, sempre que precisarem estarei aqui de novo. Então, a companhia pode procurar no Instagram, né, @Cia Débora Santos, Débora com H no final. E, enfim, acompanhar os nossos projetos. A gente está aí executando muita coisa e existindo e lutando muito para continuar existindo nessa cidade, né? Vivendo de dança e sendo um grupo de dança. Massa, pode crer. E é isso aí, gente. Hoje foi essa edição do Pode Ser Sal Podcast com a querida Débora Santos. Agradeço a cada um de vocês que estiveram aqui conosco. Sigam a gente nas redes sociais. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal no YouTube, ativa a notificação que vem muito mais novidade por aí. Até a próxima, valeu!